pouco o meu encontro com a proposta do Colabora Bora foi muito interessante porque como vocês tiveram este primeiro workshop em 2015, não? 14. Com Carolina e Daniel, não? Carolina e Daniel, que são pessoas que trabalham comigo, ainda trabalham comigo nos últimos 7 anos, 5 ou 7 anos. Tiveste acesso a esta ferramenta de uma forma indireta, que na verdade é a forma justa, por isso não se pode falar em puro, em técnica pura, porque a característica é a impureza, porque está sempre em modo de contaminação, está sempre sendo contaminada por múltiplos encontros numa lógica um pouco open source. Então é algo que eu investigo e pratico e partilho de uma forma muito intensa através de talheres, workshops e de diferentes formatos. Muitos, assim, não sei, 15 por ano, assim, com várias pessoas, e muitos desde a América do Sul até Helsínquia. Então é algo que existe não só no mundo artístico, mas no mundo acadêmico, em vários lugares. E é uma forma de pensar junto, não? De estar junto, pensar junto. É sempre um trabalho de teoria e prática e teoria simultânea, não? E a contaminação, a mutação deste trabalho é uma consequência quase estrutural do trabalho desde sempre. E existem várias pessoas que trabalharam comigo durante alguns anos e que depois a mutação foi tão radical que criaram uma outra coisa, uma outra ferramenta para outros objetivos, para outras coisas. E que é muito interessante porque depois retorna a mim, às vezes através de um livro, ou através de um vídeo, ou através de uma... E eu me surpreendo porque é quase como se fosse espectador ou estrangeiro, mas de algo que ha feito todo um percurso de circulação. E aconteceu com isto um pouco. O primeiro encontro que eu tive com Colabora Bora, estava pesquisando coisas de composição em tempo real na net, assim, em geral, e me apareceu este gráfico. E eu fiquei alucinado com isto, achei maravilhoso, incrível, um modo de traduzir e de partilhar isto que eu não chamo técnica, já chamado técnica antes, mas agora chamo mais uma ferramenta ou um sistema. Me gusta mais sistema, talvez, mas eu estou sempre tentando encontrar a definição mais justa. Técnica não é a mais justa porque indica ou sugere uma espécie de resposta, uma espécie de fórmula. E isto é o principal inimigo deste tipo de sistema, porque, claro, qualquer sistema que intentas clarificar, organizar, criar premissas, princípios, muito facilmente pode ser capturado como uma resposta e não como deveria ser, como uma pergunta constante, não como algo que está se questionando constantemente. Eu trabalho nisto há 25 anos já. É um trabalho que começou nos anos 95, 97. 20 anos, 22. E só agora, esta semana, está saindo um livro sobre este trabalho. Demorou 20 anos porque eu estive sempre posponendo, porque esta ideia de fixar é algo que é como uma... é muito violento para mim. Mas, claro, em algum momento é necessário fazer uma síntese, um trabalho de síntese. E o livro é este. É um livro que está saindo agora. E depois te dou as coordenadas para o caso de estares interessado. Eu trabalho muito com... A minha forma de partilhar é prática.
algo que vamos fazer amanhã, um pouco mais. E normalmente tento... Bom, não posso dizer que explico pouco, porque eu hablo muito sempre, mas tento não... Mesmo quando digo, quando hablo, eu não... Eu trabalho a partir de imagens, de imagens e não tanto a partir de... a partir de perguntas e não tanto a partir de respostas. E uma pergunta é uma imagem. Quando se faz uma pergunta, se produz um ambiente, mais que uma imagem, uma espécie de lugar, um território, um lugar. E esta é a minha forma de partilhar o trabalho. Claro, num contexto mais de conferência, a prática será mostrada, não demonstrada, mas demonstrada através de alguns exemplos e também através de alguns desenhos que faço e algumas manipulações de papel, normalmente de papéis que faço. E uma que queria partilhar com vocês é muito simples, que é o modo como eu, não sei se todos, mas o modo como eu experimento estar vivo no sentido me relacionar, todas as camadas que existem em mim, dentro de mim, fora de mim, na relação entre mim e o fora, o interior e o exterior, é algo que poderia definir como sendo algo de complexo e às vezes complicado, mas prefiro mirá-lo como sendo algo de complexo. Complexo em que sentido? No sentido em que é algo que eu não consigo ter uma visão global, the big picture, não consigo controlar tudo, porque são muitas camadas, mas existe uma espécie de sensação de unidade, que é mais uma consequência e não uma causa, no sentido em que eu não estou procurando construir uma presença ou construir um corpo. O meu corpo é uma consequência de um conjunto absolutamente enorme de diferentes camadas, diferentes dobras. Dobleces, pliegues. Dobras. E, por exemplo, esta imagem, para mim, traduz muito aquilo que é uma experiência de estar vivo. Que é uma imagem que podemos mesmo, às vezes estamos mais assim, não? Nos sentimos mais assim, outras vezes estamos mais assim, mas não importa. E, como um organismo, isto se vai cambiando, não é assim? E vai se misturando, e às vezes assim, e às vezes assim, pronto. E em cada pli, dobra, bom, dobra, eu vou dizer dobra porque não consigo dizer, em cada dobra, tens uma geografia, cada dobra representa uma espécie de momento de espanto, podemos dizer, um momento de desconhecido, que nos obriga a reparar com mais atenção. Não? Bom, o que eu faço em laboratório é estudar isto. Não? Eu estudo isto. Isto também podemos dizer que é uma improvisação, ou é uma coreografia, ou é... Não importa, qualquer sistema complexo, isto é um sistema complexo, não importa do que estamos falando. Qualquer sistema complexo é um conjunto de dobras que se organizam e que têm uma duração, não? Tem uma duração que se expandem e se contraem, sempre, não? E estamos sempre evitando isto, não? Isto estamos sempre evitando, porque se isto acontece, depois isto acontece, não? E se criam duas, já não existe relação.
existe competição ou existe separação. Pronto. E o grande desafio é como nos mantermos... onde estamos? Bom, eu posso continuar com esta. Como nos mantermos... como partilharmos uma complexidade. Estarmos juntos nesta complexidade. Sem haver esta espécie de cisão, uma ruptura constante, E aquilo que eu intento fazer no meu trabalho de investigação é investigar este fenómeno. É um fenómeno que acontece a uma velocidade muito grande, por isso é difícil de investigar, porque quando estamos mirando já estamos sempre retrasados, não? Está sempre passando, estamos sempre falando de algo que já ocorreu. E é difícil estudar ou investigar ou reparar, saborear o tempo real, o acontecimento enquanto o acontecimento se acontece. E para isso eu tenho que criar uma estratégia, não? Uma estratégia de desaceleração. Desaceleração. Sim, de suspensão, não? Para estudar o que e fazer também um trabalho temporal de desaceleração e um trabalho espacial de zoom in, não? De fazer um zoom na dobra, não? Que é isto? Isto é uma dobra observada microscopicamente, ok? E na prática esta dobra é crucial porque se pensarmos num plano comum, numa ideia de comunidade, mas num plano comum podemos dizer que isto é um plano comum. É uma convenção. Definimos isto como plano comum. E em alguns momentos da nossa vida, que na verdade são muitos mais que pensamos, não é? Acontece isto, não é? Existe um momento da nossa vida em que as nossas convicções, as certezas que temos, se transformam, ficam na thin line, não? Numa linha, sim, numa corda bamba, como dizemos, não? Num lugar precário, num lugar frágil. Por quê? Porque perdemos a certeza, ou perdemos a segurança, o conforto, uma zona de conforto, que é aquilo que conhecemos, que estamos seguros, não? Pronto, e isto acontece. Quando somos ninhos, ou quando isto está sempre acontecendo, não? Estamos sempre nesse movimento constante, não? E depois com o tempo, vamos controlando o espaço e o tempo, vamos controlando vamos criando uma imagem de nós próprios, vamos criando uma ideia de identidade, de sujeito, não? E isto começa a ficar cada vez mais estável e também cada vez mais imóvel e cada vez mais morto. Isto é uma espécie de morte, podemos dizer, não? Aqui. A arte e a ciência, claro, mas a arte tem como obrigação fazer isto, não? Ativar isto. E tem como obrigação ativar isto no estúdio, no espaço de criação, e depois no espetáculo ativar isto no espectador. O espectador tem que estar entre cá e lá, não? Entre cá e lá. Não? Este é o novo paradigma, podemos dizer, não? Aqui temos um paradigma A, que é o paradigma que nos sentimos confortáveis, temos o hábito, uma espécie de rotina, e aqui tem um outro paradigma B, podemos dizer, outro, que não conhecemos, é novo, nunca experimentamos este. E há aqui um momento de dúvida, de desequilíbrio, não? Que é este, não? Que é um momento precioso,
e que nós muitas vezes ignoramos, não damos a devida atenção a este espaço de desconhecido, no fundo, de não saber, do não saber. Porque sempre que isto acontece, a nossa tentativa é recuperar o equilíbrio, não? Recuperar a base, a estrutura. Uma forma que eu tenho de representar esta investigação, porque a grande pergunta é, ok, muito bem, entendo o objetivo, mas como entrar no interior da dobra? Não é? Ou como me quedar na dobra? Como permanecer neste lugar, que é um lugar, por definição, instável? Porque, claro, é algo que eu não conosco. E aquilo que acho, bom, é acceptando esta ideia de tempo linear que todos temos, um tempo linear que no fundo é o que representa esta estabilidade, esta espécie de superfície previsível, não? E esta ideia de linha, o que proponho com esta prática é entrar no interior do tempo, não? Ou seja, perceber que existe simultaneamente no interior do tempo presente uma espécie de lugar, um espaço de investigação, um espaço de research, não? De pesquisa, e que está a cada tempo presente, não? A cada momento. A cada momento podemos entrar no interior se formos capazes de fazer este trabalho que normalmente é muito, como dizer, violento, porque nos obriga a um distanciamento daquilo que estamos habituados, e que é dar relevo é este espaço que normalmente está escondido no interior, não? Então tens esta ideia de tempo linear que é justa, não? O objetivo não é questionar esta o objetivo estamos em diálogo, não é? Ok, pronto, ok. Estamos questionando um pouco, sim. Mas o objetivo não é questionar este tempo linear, porque ele é o tempo que nos permite criar um código comum, e este código é útil. Mas é entender que no interior do tempo existe um outro tempo. Podemos dizer que é um tempo que eu chamo de tempo real, que é um tempo burbuja. Um tempo distendido, um tempo expandido, um tempo que não é linear, mas que é circular. Esta é uma mudança de paradigma importante. Existe uma frase da Yoko Ono que escreve ela tem uma linha e escreve this line is part of a very large circle. Okay? This line is part of a very large circle. E isto é muito importante, porque é como se pudéssemos na mesma ter esta ideia de linha aqui e ao mesmo tempo sentir uma espécie de curva,
E a mim, pelo menos, me relaxa, me acalma. Me sinto sinto que para mim é possível trabalhar nos dois territórios simultaneamente. Trabalhar com a ideia de linearidade e trabalhar também com a ideia de circularidade. Ok? Bueno, o problema da circularidade o problema da circularidade é que facilmente cria um loop, não? Se cerra em si mesmo, se ferma, não? E, portanto, um tempo circular não é suficiente. É preciso criar uma estratégia de trabalho que impide que o tempo entre em loop, não? Que entre em loop. Porque, por exemplo, se pensarmos nesta ação como uma conversa, não? E se trabalharmos numa lógica circular ou simplesmente circular, quando chegarmos ao fim da conversa, teremos duas opiniões, né? Duas posições diferentes, e teremos claramente, a partir daí, um tipo de relação ou complementar, não? Uma submissa e um autoritário, ou um mestre e um escravo, não sei, ou simétrica, não? Não a minha, e uma competição. E, por isso, aquilo que proponho é um pequeno twist, na verdade. Que é aquilo que é um twist temporal que só é possível se abrirmos este espaço interior, não? Se abrirmos esse espaço interior no interior do tempo. Ou seja, não é um espaço paralelo do tempo, não é pôr o tempo em pausa. É no interior do próprio tempo, tempo-espaço, encontrar uma profundidade e um distanciamento, e simultaneamente um distanciamento para poder pensar o pensamento, não? Para poder me mirar de fora, podemos dizer, criar uma... Então, o twist na verdade, fazer isto, não? Com o pensamento, com o tempo. É criar uma Mobius strip, não? Sim. E o que é incrível com a Mobius strip, não sei se sabes, é que se fizeres uma conversa, uma Mobius strip, assim, e quando chegas ao fim da conversa, o que tens é isto. Entendes? Ou seja, não tens isto. Não tens isto, tens isto. Fizeste a mesma ação. O movimento é o mesmo. O movimento de conversação, podemos dizer, de partilha. Mas num caso temos uma cisão, uma divisão, e no outro caso temos um tempo expandido. E a coisa mágica é, se fores mais longe na conversação, se quiseres ir mesmo mais longe, e fores até ao fim do fim, não? Se entrares ainda mais no interior desse lugar, que demora um pouco de tempo, porque
continua a ter. Só que agora tens duas que estão separadas. Elas estão separadas. Isto parece uma coisa de magia, não? Elas estão separadas, mas estão interligadas. Ok? Estão interligadas, não estão separadas no sentido independência, estão separadas no sentido autonomia. Isto, hoje em dia, é uma questão, não é? Que actuar. Não, é uma questão. Isto é uma independência, não? São dois círculos independentes. Isto são dois círculos autónomos, no sentido de interdependentes. E uma colaboração entre duas ou mais pessoas, queremos isto, claro. Queremos autonomia, no sentido de duas pessoas com uma perspectiva singular do acontecimento, claro. Não é sobre unanimidade. É sobre o encontro de duas singularidades, mas essas singularidades acontecem de forma interdependente, que é o mesmo que dizer autónomas. E, portanto, qual foi a digamos, a descoberta, podemos dizer, que eu fiz na minha prática, mas de uma forma muito intuitiva, quase sem pensar muito, mas acende. Acho que se eu não encontrar uma ferramenta para me proteger de mim próprio, eu nunca vou conseguir ser autónomo e nunca vou encontrar uma plataforma de encontro, um protocolo de encontro que seja recíproco. Será sempre complementar ou simétrico, porque a reciprocidade exige que eu faça uma transferência de protagonismo. O protagonista não posso ser eu, o sujeito, nem pode ser o outro sujeito, porque muitas vezes também hacemos isto, não? Que é transferir o protagonismo para o outro, pensando que vamos salvar o outro, ou que vamos resolver o problema do outro. E aqui o que eu proponho é uma transferência de protagonismo, isto é crucial, mas para o acontecimento. Ou seja, o acontecimento é o lugar comum, é o único lugar onde se pode conversar e criar um espaço que não pertence a ninguém. E por isso não tem autor, não tem autoria. Mas um espaço de consequência de uma prática. Uma estratégia para se fazer essa suspensão de mim, não? Uma suspensão do sujeito, uma inibição da afirmação desse sujeito, não? É fazer o seguinte, ou seja, quando estamos numa lógica de movimento linear, não? De movimento linear, que é o modo como funcionamos todos a cada momento. Por exemplo, aqui vocês criaram a perspectiva de chegar aqui, não? E houve um momento que chegaram aqui e agora estão aqui e existe mais futuro provisório, não? Mais um futuro provisório, e existe uma experiência já ocorrida, uma experiência passada. O que acontece é que neste momento aqui, no momento do acidente, podemos dizer, do inesperado, qualquer ideia de linearidade desaparece, não? Porque exatamente deixamos de ter futuro. O futuro deixa de existir porque já não se cumpre, já não se pode cumprir,
E claro, deixamos de ter passado porque se torna obsoleto ou redundante porque não tem a sua confirmação e ficamos com um ponto no espaço. Sim. Podemos dizer que isto é a representação gráfica de estar perdido. No? To be lost. Sim. Que é, na verdade, que é este ponto. Não? Este ponto aqui. E, se num primeiro momento este ponto pode ser muito angustiante, porque é um espaço sem qualquer tipo de referência, não? De referência, estamos mesmo sem referência. Se conseguimos fazer isto, ganhamos todo este espaço para reencontrar um lugar uma direção, não? Encontrar uma direção comum, claro, mas para encontrar uma direção. E a palavra direção é muito importante porque em português, mas em castelhano também, sentido pode ter o significado de sentido ou de direção, ou de sensação, bom, existem outros, mas normalmente quando usamos a palavra sentido, encontrar um sentido para a vida, não? Encontrar um sentido, estamos a pensar em significado. Aquilo que eu proponho é uma direção, que é algo mais topográfico, mais... Ok? E, portanto, claro, temos que encontrar uma direção. Não pode ser uma direção ready-made, não? Déjà fait, não é? Já fabricada. Tem que ser uma direção que emerge do tempo real, desta experiência do tempo real. Não? E aquilo que eu proponho é, utilizando a premissa da Yoko Ono, não? Do tempo circular, perceber que no interior desse lapso, desse espaço vazio, deste vácuo, não é? Existe um tempo, só que não é linear, é circular, que pode ser representado assim. Não? De forma circular, no sentido em que nasce e morre no mesmo ponto, não é? Ou seja, é exatamente o mesmo ponto, não tem um A e um B. É um A enorme, não? Pronto. Partindo desta premissa, normalmente, quando somos confrontados com algo que não esperamos, o nosso corpo responde solo, não? Podemos dizer de forma impulsiva, reflexa, não? E este reflexo se manifesta muito cerca do impacto, da colisão. Não? Existe a colisão, existe um tempo que não temos, que não conseguimos nem processar o acontecimento, e depois o corpo se posiciona. Com quê? Com a informação que foi adquirindo ao longo da sua construção enquanto corpo, não? Genética, biológica, etc. Se conseguirmos inibir esse reflexo, se conseguimos não reagir de imediato, suspender esse reflexo, o próximo desafio que temos, o próximo momento é este, aqui, que é o hábito. Não? Eu escrevo em português, porque pronto, é o hábito. Que aproveita um pouco mais do tempo que existe, mas desperdiça todo este tempo que está à disposição. E o hábito a origem do hábito está nas nossas experiências passadas, na cultura, na forma como construímos a identidade e na forma como combinamos as doses de experiência passada e expectativa futura. Não? E o hábito tenta sempre repetir uma experiência passada no sentido de controlar o futuro, controlar uma experiência futura. Que é útil em todos os dias, é útil, mas num momento de crise, ou na criatividade, no ato artístico, ou
num processo de colaboração, de discussão, de a experiência passada e essa expectativa futura controlada é inútil. E cria, claro, uma relação de poder que não tem em consideração a coisa mais importante, que é este ponto, que é o tempo presente, o tempo real. Estamos sempre usando argumentos passados e objetivos futuros e não estamos atentos, sensíveis a este espaço. Okay? Estes dois lugares são o lugar do saber, não? É o lugar do saber. Knowledge, não é? Aquilo que eu sei. Em espanhol? Sim. Saber. Bom, se conseguimos inibir essas duas tendências, o reflexo e o hábito, aí entramos num lugar que é a condição para trabalhar juntos, para trabalhar. A condição para reparar na singularidade daquele momento em particular. E aí começamos a saborear, podemos dizer, outras possibilidades de relação com o acontecimento. Mas para isso temos que inibir o hábito, substituir o saber pelo sabor, ok? Saborear o acontecimento, e saborear o acontecimento é transformar o próprio reflexo e o próprio hábito em possibilidade. Ou seja, não é erradicar o hábito, é transformar o hábito em possibilidade, em ferramenta, em matéria, no fundo. Se fosse uma escultura, o hábito seria parte da escultura também, não estaria fora da escultura. Okay? E esta transformação do saber, não é? Em sabor, é um gesto que é praticado durante o jogo, durante este jogo, muitas vezes, até se transformar em hábito, no fundo, mas um hábito técnico, nesse caso. Um hábito... e um hábito que é diferente do hábito comum, que é um hábito metastável. Ou seja, é um hábito provisório, que não fica para sempre. Na próxima crise, no próximo momento em que precisarmos de pôr em perigo a certeza, essa certeza, esse hábito, desaparece. Portanto, é uma norma igual a todas as normas que conhecemos, mas com esta característica de ser uma norma provisória. Ok? Eu vou mostrar uns exemplos para não ficar muito abstrato este trabalho. Eu tenho alguns exemplos que mostram, que ilustram parte deste pensamento, mas eu acho que vou direto ao lugar do jogo, para vocês entenderem o que é que eu entendo por este trabalho de inibição. Então, temos aqui... Este ordenador é novo e eu ainda não abri. Não é aqui.
Sim, penso que sim. Este jogo é jogado com o corpo normalmente, numa escala com o corpo em improvisação, não é? Mas eu adaptei o jogo a um formato que possa trabalhar com pessoas que não são performers e que não são ligadas à arte. Porque senão seria impossível, por exemplo, partilhar esta prática com outras pessoas que não fossem artistas, não é? Porque quem não tem o treino de trabalhar com o corpo enquanto matéria cria uma espécie de resistência que não é útil para o trabalho. Então, o que criámos foi um jogo de tabuleiro, não é? Podemos dizer um jogo de tabuleiro, como se fosse um jogo de xadrez. Que as pessoas jogam com objetos, não é? Com pequenos objetos. Neste caso, o jogo já está um pouco avançado, já tem 3 jogadas, não é? Já tem 3 jogadas. Portanto, tem uma primeira jogada que terá sido esta, não é? Não sabemos, mas sabemos que tem esta jogada, aquela jogada, e alguém está a fazer a terceira jogada, não é? Ou seja, está a fazer aquilo que é uma confirmação de uma tendência, que no caso é colocar uma pequena bola de vidro nos cantos do tabuleiro. Portanto, é muito simples, não é? Primeira jogada, segunda jogada, terceira jogada e provavelmente a quarta será aqui, porque é aí que se faz a transferência do protagonismo do sujeito para o acontecimento e o acontecimento pede aquele padrão. Padrão. Ok? Cá está, esta é a quarta jogada. E quando chegamos aqui nesta quarta jogada, acontece uma saturação do sistema, não é? Que na verdade é neste momento que se abre, ou seja, que perdemos a direção comum, porque já não existe nenhum canto para preencher. Cada jugada la ha hecho una persona diferente? É sempre uma pessoa diferente, sim. Cada jogada, uma regra importante é o jogador nunca pode fazer 2 jogadas em simultâneo, porque isso é o que configura uma manipulação. Então, cada jogador faz sempre só uma jogada. Podemos ter A, B, A, B, A, B, é possível, ou A, B, C, D, E, F, ou seja, não podemos ter A, A, B, nem A, B, B, não é? Aqui temos o modo como esse problema foi resolvido. Foi resolvido, estão a ver, aqui chegamos numa saturação, numa situação de saturação, e alguém ocupou este espaço aqui, não é? Este espaço. Em princípio foram 2 jogadas, não é? Não foram fotografadas todas, não é? Depois veio aqui esta que colocou aqui, esta que colocou aqui. Voltámos a ter um outro momento de saturação. Ou seja, aqui, por exemplo, aqui estamos na direção comum, continuamos na direção comum, mas agora temos este problema, não é? Passamos do comum para um momento de saturação. E é nesse momento que temos que inibir o reflexo, inibir o hábito e encontrar novas soluções para este problema. Porque temos que encontrar um paradigma que não existe no próprio jogo, não é? E esta jogada agora é crucial, esta próxima jogada, porque é a jogada que sugere uma nova direção. Se pensarmos isto em modos macro, de revolução ou de mudanças de políticas, é quando o sistema entra na saturação, alguém sugere uma nova proposta, que neste caso foi esta. Que na verdade não é muito nova, porque digamos, é uma jogada que fecha e abre ao mesmo tempo. Porque a saturação acontece imediatamente, em simultâneo.
Porque o centro só há um e, portanto, eu já não posso relacionar-me com esta jogada. Não é? E alguém faz esta jogada. Então, aqui, volta-se a encontrar uma nova sugestão de direção comum, que, neste caso, foi esta. Que confirma, no fundo, confirma. A direção comum é quando existe uma repetição de uma tendência, de uma operação. Não é? As próximas jogadas vão ser esta e esta. Em princípio. A não ser que haja alguém que decida, de modo como, a partir da perspectiva do sujeito, interromper ou mudar o acontecimento. Agora, se não houver nenhum desejo de mudança, no sentido arbitrário, ou seja, não há razão para não confirmar a tendência que o acontecimento sugere. E é essa que é também a diferença entre ética e estética, podemos dizer. Porque, por exemplo, se alguém fizer uma mudança radical agora, é um gesto estético. Porque nada no acontecimento sugere uma mudança. Portanto, é um gesto que vem do sujeito. E, portanto, impõe-se como estrutura de poder em relação aos outros. Ok? A próxima jogada foram duas, não é? Mas voltámos a estar num momento outra vez de saturação. E aqui aconteceu esta jogada. E esta jogada foi muito importante, porque é uma jogada que altera, não é? Vão ver? É uma jogada que altera completamente o paradigma anterior de ocupação dos espaços e sobrepõe, portanto, cria uma mudança que é sobrepor os dois paus, não é? E isso repete-se novamente até que se cria uma nova saturação. Ou seja, isto é uma espécie de simulador de uma conversa, podemos dizer, é um simulador de um encontro. E vamos nos encontrando e a conversa vai ficando em perigo, não é? É como um pouco esta conversa, não é? Às vezes vamos nos encontrando, outras vezes fica em perigo, outras vezes encontrando, perigo, não é? O próximo gesto é o gesto importante, porque é o gesto que possibilita o adiar do fim, não é? O posponer o fim. Posponer o fim. Que é o objetivo de qualquer relação. Não? É posponer o fim da relação. Aqui ela está em perigo de fim, porque se saturou. E como posponer? E esta pessoa, viram aqui? Esta pessoa colocou uma bola fora do espaço. E, portanto, teve um gesto, podemos dizer, criativo. Mas no momento justo, não antes do tempo, nem depois do tempo. No momento justo. E os outros identificam esta informação, que é uma espécie de, podemos dizer, quase de algoritmo, não é? E se relacionam com esta informação, repetindo a operação. Não é? E depois acontece aqui é uma quebra de padrão. Estão a ver? Porque o próximo seria aqui, uma outra, mas alguém quebra o padrão que se está a organizar. E este momento de quebra de padrão é muito importante porque é o que desenvolve o trabalho sobre a resiliência aqui. Ou seja, é neste momento que o grupo que tinha uma expectativa desta informação tem que se acolher, se adaptar a esta informação. O que obriga a uma espécie de desapego, da sua própria visão, não é? Imagem, ideia. Pronto. E depois esta pessoa repetiu aquela imagem e acolheu a informação. Não é? Pronto, e depois o jogo vai seguindo assim.
até que de dobra em dobra, estão vendo? De dobra em dobra, se vai criando aquilo que é um sistema complexo, não é? Com várias ações de vários jogadores. Isto é um grupo de 5 jogadores, 4, 5 jogadores. O jogo é jogado em silêncio, não existe explicação, não existe justificação, não é? Pronto. Até que o jogo chega a uma saturação, uma nova saturação, não é? E aí aquilo que aconteceu foi... entretanto apareceram o jogo ganhou níveis de ondulação, não é? Como se fosse um organismo, e há uma pessoa que faz este gesto aqui, como no Mikado, não é? Faz assim, e portanto muda completamente o paradigma, não é? Faz daqui, passa para aqui, e a partir daí começa a criar uma relação meio de caótica, assim. E o que é importante é que todo o grupo absorve esta informação. Portanto, não existe uma resistência, não existe uma acusação, não é? Um aspecto muito importante deste trabalho é quando um paradigma se altera, uma expectativa se altera, a nossa tendência habitual, não é? É perguntar porquê. Não é? Porquê? Em castelhano é o mesmo, não é? Sim, porquê? Qual é o nosso trabalho? É transformar o porquê em quê. Que é quê. Quê. Ou seja, em haver, em haver, e não em ser. Porque o porquê tem a ver com o ser da coisa. O quê tem a ver com a propriedade da coisa, não é? E é muito importante esta ideia de propriedade do acontecimento. Ou seja, aqui, esta jogada tem uma propriedade diferente da propriedade anterior. E ela tem que ser absorvida para ser trabalhada. Okay? Pronto, e depois a evolução foi esta, não é? Cada um foi fazendo isto, foi evoluindo até ao ponto de desaparecer mesmo, não é? De ser... E pronto. E aqui voltamos a encontrar um outro lugar de abertura e de possibilidade, não é? Vou-vos mostrar um exemplo com o corpo um pouco maior. Aqui temos um saco de plástico, um saco de plástico que está no espaço, não é? E na verdade a esta primeira posição nós chamamos de posição, exatamente, posição. Uma primeira posição. E definimos esta primeira posição como -1, porque ela está antes da unidade, antes de ser direção. É um espaço potente, em potência. Ela tem uma composição, não é? Como tudo tem uma composição. Mas o que nós fazemos é suspendemos esta composição. Exatamente, suspendemos o hábito. Não é? Suspendemos o saber. Não é? Suspendemos o saber para poder saborear, não é? Suspendemos o com. Fica suspenso. E aquilo que temos é uma posição. Neste caso, nós nem podemos chamar de saco de plástico, porque saco de plástico já é uma composição. É uma coisa. É uma coisa que está ali. Que só vai ser ativada retroativamente pela próxima jogada, não é? Que, no caso, é esta, não é? Ou seja, temos um segundo saco de plástico,
que é colocado no espaço e que cria, e que criam 2 sacos de plástico. E este segundo saco de plástico é o que nós chamamos de com. É um com. Portanto, é inverso, é uma posição com, e que tem a ver com o título deste encontro, não é? E que nós damos como se fosse é o 0, não é? É como se fosse este lugar aqui, é o 0, não é? É um lugar que está entre as coisas. Ainda não sabemos bem o que é que vai se tornar, mas ele tem uma tendência, e a tendência pode ser multiplicação de sacos de plástico. Pode ser essa a tendência, não sabemos. Porque só o que é que nós precisamos agora? Precisamos de uma nova posição, que nós chamamos de 1, que se vai relacionar com estas duas, com esta relação, com esta posição com. Ok? Ou seja, o com relaciona-se com -1 e a posição relaciona-se com a relação entre os dois. E é isso que depois vai criar aquilo que será uma composição emergente, que é a composição que nós estamos à procura neste trabalho. O que é que acontece aqui? O vento transforma-se num jogador, não é? Ou seja, existe nós tínhamos uma tendência de uma direção, que era a multiplicação de sacos de plástico, mas o vento coloca-se como um novo... E aquilo que é muito importante é, neste momento, saber se vamos incluir essa informação do vento na jogada ou não é? E no caso, o Daniel, em 2009, quando eu o conheci, que ele era muito novo ainda, é o Daniel que vai entrar. O Daniel foi com quem eles fizeram o primeiro curso aqui em Bilbao em 2014, não é? 2014, sim. E vai intervir, vai criar uma relação com esta relação. Não é? Demora tempo, é como a... E aquilo que ele fez foi relacionar os sacos de plástico com o vento, não é? O que é? Eu vou mostrar para vocês verem. Não é? Ou seja, viram o que ele fez? Ele identificou a relação entre o vento e os sacos e ativou uma posição que confirmou essa relação entre o vento e os sacos e criou uma composição emergente, uma coisa que seria completamente inesperada quer para o Daniel, quer para os outros jogadores, não é? Ser sensível a este vento que aparece de forma inesperada é uma chave desse trabalho, ou seja, é essa capacidade de conseguirmos estar disponíveis para o presente, para o acontecimento inesperado, que é algo que não é
fácil. Nós temos que praticamente nos obrigar a fazer este trabalho. Essa espécie de cegueira que nós temos ao presente está muito bem exemplificada aqui neste vídeo. Eu não sei se vocês têm já o... Conhecem este vídeo? Já viram? Tu já, não é? Também. Portanto, quem viu não se pronuncia, não é? Não se chivem. Hã? Não se chivem, não? Não se chivem, ok? How many passes does the team in white make? Sim? Já viram? Já. Bom, então este vídeo é para quem não viu o vídeo. E a pergunta é muito simples, não é? Quantos passes a equipa de branco faz, não é? Que é esta equipa aqui do lado esquerdo. Estão prontos? Vamos contar? Quantos? 12, 13? 13. The answer is 13. Bom, tudo bem, está tudo em ordem, não é? Mas... But did you see the moonwalking bear? A pergunta é se vocês viram... Passou um homem vestido de urso a dançar Michael Jackson. Viram? Não repararam? Eu vou pôr para trás outra vez. Okay? Então, o que acontece normalmente é quando nós temos um objetivo muito concreto, como contar o número dos passos, que neste caso foi uma proposta feita pelo historiador, não é? Uma espécie de teste, é um teste. Mas na verdade nós fazemos isso sem precisar de qualquer tipo de teste. Nós estamos sempre a criar perguntas e estamos sempre à procura de respostas, e isso impede que nós sejamos sensíveis a este tempo que é um tempo novo, que é um tempo que não tem passado nem tem futuro. E este homem estava lá, ele passou, só que nós não conseguimos ser sensíveis a ele porque estávamos atentos a uma outra coisa, não é? Portanto, it's easy to miss something you're not looking for. Isto é um anúncio para se ter cuidado com os ciclistas, não é? Sim, 15 minutos. Pronto. Eu acho que... no geral, eu tenho alguma... Este tipo de experiência é, de facto, uma experiência que só praticando ela é que ela ganha corpo, não é? Na verdade. Seja ao nível do tabuleiro, seja ao nível da experiência da improvisação. E, portanto, aqui é muito difícil, muitas vezes, com estes exemplos que são abstratos, não é? Que não têm tanta materialidade, aceder a esta experiência. Mas, por exemplo, este trabalho que... Como é que eu não sei abrir isto? Não, não é isto que eu quero. Eu quero abrir este documento. Bom, vou fazer assim.
Esta é uma experiência que nós fizemos. Este é o tipo de ambiente que nós temos quando praticamos este jogo, não é? Ou seja, são salas em que nós vamos repetindo e reativando este jogo em várias mesas, são muitas mesas, e dependendo do número dos jogadores, temos... E pronto, isto são exemplos de sequências, como eu mostrei há pouco, não é? Ou seja, começa com uma jogada muito simples, que é feita por um jogador. Não existe um guião, como se diz, um script, não existe um guião, existe uma jogada. Esta jogada é transformada a partir de posições individuais, não é? De relação, e ela tem consequências deste género, não é? Ou, por exemplo, esta. Algumas saem fora do próprio espaço, não é? Ou, por exemplo, esta. E pronto, são exemplos diversos que ganham formas distintas, como se fosse uma espécie de organismo, não é? Se quisermos.